Bom dia a todos, vamos a mais uma meditação da Bíblia. Hoje estou em um ambiente natural, estou sentado em um banco, estou perto de árvores, estou perto de uma igreja. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui do ambiente. Está um pouco frio, bastante frio, mas vamos lá, se aquecendo com Cristo. Vamos lá, hoje eu quero me atentar a um evento que vai acontecer daqui a pouco tempo, a Páscoa, né? O que você sabe sobre a Páscoa? Qual é o conceito que você tem sobre a Páscoa? O que você tem passado para teu filho, para teu neto? O que você sabe sobre a Páscoa? Será que a Páscoa representa um coelho? Representa ovos? Qual é um contraste nessa história? Você sabia que tudo que Deus faz, tudo que Cristo cria e criou, Satanás ele sempre coloca algo no lugar. Satanás é um usurpador. Satanás ele quer ser adorado. Satanás desde o princípio, desde a sua queda do céu até os dias de hoje, o tema é adoração. Ele quer ser adorado, mais que Cristo. E vamos orar para a gente entender esse tema. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, que o Senhor nos ajude no entendimento da Tua palavra, que o Espírito Santo possa habitar em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, hoje vamos aprender junto. Coelho ou cordeiro? Coelho ou cordeiro? Na Bíblia, quem é o cordeiro de Deus? Biblicamente, em João, lá em João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, viu João, é João Batista, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Cristo, simbolicamente, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Romanos fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há perdão de pecados. Então Cristo ele foi morto desde a fundação do século. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo ele foi morto antes da fundação do mundo. Vamos lá? Vamos agora para a instituição da Páscoa. O que Deus fala a respeito da Páscoa? O que significa a Páscoa na Bíblia? A instituição da Páscoa é em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 5. O cordeiro será o quê? Sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Vamos lá, verso 7. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, na casa em que comerem. Verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Vamos lá, verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, referirei à terra do Egito todos os primogênitos, desde homens até os animais. Executarei juízo sobre vós, sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Mais uma vez o cordeiro. O sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas dos filhos de Israel, porque Deus iria ferir o Egito. Era a última praga que Deus iria mandar sobre o Egito para a libertação do povo. Então, o que significa a Páscoa? Significa a libertação do povo de Israel. Deus
ele manda matar um cordeiro, passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e cada família tinha que comer esse cordeiro assado com ervas amargas e não podia sobrar nada. Se sobrasse, colocava no fogo para queimar. E agora? Vamos ficar com a Bíblia ou com o que as pessoas dizem? O que você está passando para teu filho, para teu neto sobre a Páscoa? As crianças hoje estão aprendendo que coelho, ovos da Páscoa, para eles isso é a instituição da Páscoa. É um ovo de chocolate, é um coelho, sendo que a história é outra. Sendo que é um livramento de Deus para o povo de Israel. É a libertação do povo de Israel. É Deus agindo na vida do povo com mão poderosa, com mão forte. Eu e você, não há problema nenhum comer ovo da Páscoa, um chocolate. Mas eu e você não podemos esconder dos nossos filhos, dos nossos netos, das crianças, até da gente próprio mesmo. Não podemos esconder isso. É a Bíblia que apresenta. É um cordeiro, não é um coelho. É derramamento de sangue. Se Cristo não morresse por mim e por você, nós não teríamos chance de herdar a vida eterna, que é a principal. Eu e você temos que almejar a vida eterna, essa vida que é muito passageira. Olha quantos anos você tem, olha quantos anos eu tenho. Parece que foi ontem que eu tinha 18, 17. Quando eu olho as minhas fotos antigas, nossa, como se passou o tempo. Essa vida é muito passageira, mas Cristo promete um futuro de eternidade para mim e para você. Qual é a tua ideia sobre a eternidade? O que você sabe a respeito sobre a morte? Tudo isso está na Bíblia. Você acha que quem é bonzinho vai para o céu? Ou quem é ruim vai para o inferno? Qual é a tua ideia sobre isso? O que a Bíblia diz? Que história que contaram para você que a pessoa ela é boazinha, ela vai para o céu? Ou ela é má, ela vai para o inferno? Se fosse desse jeito, Cristo não precisava vir descer nessa terra, se humilhar e morrer por mim e por você. Se as nossas boas obras pudessem pagar o preço da nossa salvação, Cristo não precisava vir. Então tem coisas que são lógicas. Tem coisas que não precisam de muito para gente examinar as Escrituras. Não deixe ser enganado pelas pessoas. Descubra na Bíblia. Estude a Bíblia. Se você não sabe, aprenda com alguém que sabe. Olha o que é Deus, desde Gênesis a Apocalipse, a procura do homem. O Cordeiro é de Gênesis a Apocalipse. Olha o que diz Apocalipse 7. Apocalipse 7. Vamos lá. Apocalipse 7, versículo. Vamos lá. Que tá frio um pouquinho aqui, mas. Apocalipse 7, versículo 17. Diz assim: Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Vou repetir de novo: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. É o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. É Cristo que vai enxugar as nossas lágrimas. Eu e você temos que almejar a vida eterna. Eu vou ser sincero para você. Se eu não descobrisse essa promessa de Deus na Bíblia sobre a vida eterna,
que há um novo céu, que há uma nova terra, dificilmente eu estaria hoje gravando esse vídeo para você com toda a sinceridade. Porque se Deus não fizesse essa promessa de uma vida melhor, de outro mundo melhor, o que valeria a pena servir a Cristo, passar dificuldade, passar lutas, e ainda a gente nem passa ainda, a gente pensa que passa. Vamos passar coisa pior no futuro. Então eu e você temos que nos preparar para a volta de Cristo, preparar os nossos filhos, nossos netos. Você sabia que com 5 anos de idade eu já conversei com meu filho sobre a respeito da morte? Falei para ele, historinha de criança, mais bíblica. Papai, o dia que morrer, o papai vai estar morto, vai estar enterrado, o fôlego de vida de Deus vai voltar para o papai, vai voltar para o papai do céu, o fôlego de vida. E quando Cristo voltar, meu filho, se o papai morrer em Cristo, nós nos veremos outra vez. Porque quando a pessoa morre, o fôlego de vida volta para Deus e esse corpo, que é a matéria, que é o pó da terra, vai para o pó da terra. Lá em Provérbios fala que, em Eclesiastes, fala que os mortos não sabem de coisa alguma, não tem lembrança, não tem nada. É como um sono. Você já ficou em coma no hospital? Eu não fiquei, mas tem gente que ficou em coma. Às vezes a pessoa fica em coma há 10 anos. Quando ela acorda, parece que foi ontem que aconteceu um acidente, alguma coisa. Ou segundos, minutos. E é a mesma coisa. Quando a gente morrer, nosso fôlego de vida volta para Deus. E se morrermos em Cristo, seremos ressuscitados. E aí sim, será a nossa vitória. Começou a chover, que Deus abençoe a tua vida, a minha vida, que você conte para os seus filhos, seus netos, para quem você conhece sobre a Páscoa, sobre o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro e não o coelho. Que Deus possa abençoar o teu dia.